Então, resolvendo essa expressão, simplificando ela, a gente tem como primeira regra de simplificação a gente verificar quais dessas expressões aqui a gente pode colocar em evidência. Então, por exemplo, eu consigo observar que aqui na expressão eu tenho C barra, nesse aqui também eu tenho C barra, neste também e aqui também. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui como regra, eu vou colocar esse C barra em evidência. Então a gente observa que essa primeira expressão aqui, ela não foi colocada em evidência, né? Então eu vou aqui colocar logo ela, A barra vezes B vezes C, essa expressão que a gente não conseguiu, mas eu vou colocar o C barra vezes a parênteses. Então dessa expressão, como eu estou colocando em evidência, se eu tirar aqui o C barra, vai ficar somente quem? O A barra vezes B barra. Então aqui vai ficar A barra vezes B barra. Mais a próxima expressão, então eu tenho essa expressão aqui, se eu tirar o C barra, vai ficar A barra vezes B. Então, A barra vezes B. Mas, nessa expressão agora, se eu tirar o C barra, vai ficar A mais B barra. A vezes B barra. Mas, se eu tirar agora o C barra dessa expressão, vai ficar somente quem? O A vezes B. Então, A vezes B. Fecho parênteses. Então, nesse cálculo agora da simplificação da expressão, vou repetir novamente aqui essa expressão. A barra vezes B vezes C, mais C barra, vezes... Aí, no lugar de botar um parênteses aqui, eu vou botar agora um colchete, certo? Aí, eu vou olhar agora dentro dessa expressão, o que é que pode ser colocado em evidência. Então, consigo observar que aqui eu tenho uma barra, e aqui também eu tenho uma barra. Então, se eu colocar esse A barra em evidência, vai ficar ó, A barra vezes a parênteses. Se eu tirar esse A barra, vai ficar somente quem? O B barra. Então, eu coloco aqui, ó, B barra. Mas, aí olhando agora para essa expressão, se eu tirar o A barra, vai ficar somente quem? O B. Então, eu coloquei aqui o B. Fechei o parênteses, mais. Aí, vou olhar agora para essas duas expressões. Ó. Se eu colocar aqui o A em evidência, que o A se repete tanto aqui como também nessa outra expressão, então vai ficar A vezes A parênteses. Se eu tirar esse A daqui, vai ficar o B barra. Mas, se eu tirar o A da expressão, vai ficar somente o B. Fechei o parênteses, fechei o colchete. Então, se a gente observar agora dentro da expressão, pelas identidades, a gente tem que, por exemplo, aqui, ó, A mais A barra é igual a 1. Então, B barra mais B, esse cálculo aqui também é 1. E esse cálculo também aqui é 1. Então, quando a gente vai fazendo aqui a multiplicação, A barra vezes B vezes C, repetindo aqui a expressão, mais C barra, repetindo a expressão, vezes, abrir aqui o colchete. Então, eu vou ter, ó, A barra vezes 1, mais A vezes 1. Fechei aqui o colchete. Então, no cálculo dessa expressão, como é que vai ficar? Repetindo aqui essa última expressão, mais C barra vezes, eu vou abrir agora o parênteses. Então, eu tenho ó, A barra vezes 1, vai ficar A barra, mais A vezes 1, que é o próprio A. Onde eu tirei isso? Exatamente aqui dessa identidade auxiliar, né? Que A vezes 1 vai dar o próprio A. Então, a gente consegue observar agora que eu tenho aqui no meu cálculo A barra mais A. A barra mais A vai ser quanto? Conforme mostra essa identidade auxiliar. Então, esse valor aqui vai ser 1. Então, realmente, eu consigo observar agora aqui na expressão que esse resultado aqui ele vai ficar como? Ele vai ficar ó, A vezes B vezes C, repetindo aqui essa expressão, mais o C barra. Então, nessa expressão aqui, eu tenho algum termo ainda para ser colocado em evidência? Não. Se eu não tenho um termo para ser colocado em evidência, o que é que eu posso fazer? Então, eu posso utilizar o recurso de
fazer essa inversão aqui, ó. Negar ele duas vezes e desenvolver a expressão. Se a gente observar, a gente analisou que nas identidades auxiliares, a gente observou que A mais A barra vezes B é a mesma coisa que A mais B. Então, nessa expressão, é uma expressão semelhante a essa. Mas como a gente não observou ainda aqui que tem nenhum para colocar em evidência, então vou negar essa expressão aqui duas vezes, né? Então, vou passar aqui o colchete, vou colocar aqui a negação, vou colocar aqui a negação dela. Nesse cálculo aqui da expressão, então, como é que ele vai ficar? Então, agora, ele vai ficar assim. Se eu vou descer essa negação para dentro aqui da expressão, aqui que é uma soma, vai virar uma multiplicação. Então, essa expressão aqui todinha, A barra vezes B vezes C, isso aqui todinho negado, vezes o C, que era o C negado, descer essa negação. Se eu tenho uma negação duas vezes, fica a própria expressão. Então, se eu tenho C, vai ficar vezes C. Isso aqui todo negado. Lembrando que o que foi aplicado aqui foi exatamente as leis de Morgan, né? Se eu tenho aqui uma multiplicação todo negado, uma soma, ele vai virar uma multiplicação. Então, nessa expressão aqui, como é que ela vai ficar, né? Puxando ela um pouquinho mais aqui para o lado. Então, nessa expressão, se eu pegar agora ela, essa negação e descer ela para cá, essas três multiplicações aqui vão virar o quê? Soma. Então, vai ficar, ó, abrir aqui o parênteses, esse A barrado vai ficar o A, essa multiplicação vai virar uma soma. Lembrando que sempre quando eu utilizo esse recurso de fazer a negação duas vezes, eu vou ali então aplicar sempre as leis de Morgan. Então, se eu tenho essa expressão, ele tem a barra negado de novo, fica o A, essa multiplicação vira uma soma, esse B vai ficar negado, mais esse C, que também vai ficar negado. Fechei o parênteses dele, vezes a expressão C. Lembrando que isso tudo aqui, ele está barrado, né? A gente só desceu uma barra, né? Então, aqui no cálculo, como é que ele vai ficar, então? Então, no cálculo da expressão, se a gente agora pegar esse C e multiplicar as expressões aqui dentro, a gente vai ter, ó, a parênteses, C vezes A. Então, vou botar aqui, ó, A vezes C, mais esse C, entrando aqui dentro do cálculo agora, vai ficar B barra vezes C, mais B barra vezes C, mais, se eu tenho C vezes C barra, então eu tenho aqui na identidade, ó, A vezes A barra vai ser zero, então se eu tenho C vezes C barra, essa multiplicação vai ser zero, então aqui vai dar zero. Como é então que vai ficar esse cálculo? Lembrando que tudo isso aqui ele está barrado, né? Tem essa última barra aqui ainda. Então, no cálculo da expressão, a gente vai ter aqui no final o quê? A gente vai ter A mais AC, no caso, né? Mais B barra vezes C. Isso aqui tudo negado. Então, no cálculo aqui da expressão, ele vai ficar como agora? Então, a gente consegue observar que agora ele vai ficar, ó, eu vou fazer a última utilização da lei de Morgan, né? Então, eu vou colocar aqui esse C em evidência. Então, como é que ele vai ficar, ó? Eu vou ter agora na expressão, colocando C em evidência, ele vai ficar assim, ó. Abre o colchete, C vezes A parênteses. Tirando esse C daqui, vai ficar o próprio A. Então, coloco aqui o A, mais, tirando esse C da segunda expressão, vai ficar somente o B barra. Então, vou botar aqui o B barra. Fechei. Coloquei aqui a negação dele que a gente já tinha na expressão. Então, chegamos a essa expressão, agora vamos aplicar a lei de Morgan. Aplicando a lei de Morgan, eu vou descer essa negação para cá, né? Então, essa multiplicação vai virar uma soma. Então, como é que ela vai ficar aqui, ó? Vai ficar C barra mais essa expressão aqui negada. Então, essa expressão aqui negada vai ficar C mais.
A mais B barra, isso aqui tudo negado. Lembrando que se eu tenho aqui duas expressões numa soma e elas duas estão negadas, vai se aplicar aqui a própria lei de Morgan, né? Então, se eu tenho uma soma, vai virar uma multiplicação com os termos independentes negados. Então, aqui vai ficar como? C barra mais... Aí eu tenho uma soma, vai virar uma multiplicação. Uma multiplicação de quem? Esse primeiro Azinho aqui, onde ele tem um A, agora ele vai ficar A barra, vezes esse B, como esse B já está negado, negando ele de novo, vai ficar o próprio B. Então, a gente consegue encontrar o resultado da simplificação da expressão, de toda essa expressão aqui maior, ele vai dar exatamente aqui esse resultado.